Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de fazer automassagem. Vou ensinar você como não somente aplicar um produto, um creme no rosto, eu vou untar o meu rosto para essas práticas, mas vou mostrar como a automassagem minimiza os gestos mímicos que no dia a dia a gente promove quando a gente fala, quando a gente sorri, quando a gente mastiga ou come algo, quando você fica bravo, quando você fica surpreso. Isso tudo faz com que a gente tenha alguns encurtamentos musculares e teciduais e que faz que ao longo do tempo, dos meses, dos anos, mais a diminuição dos espaços intercelulares, mas isso não cabe aqui a gente ficar falando muito, porque eu estou falando para você também, consumidor, mas você entender que à medida que o tempo passa, a gente tem aí uma diminuição dos espaços de tecido cutâneo, epiderme, derme e o tecido mais profundo que é o hipodérmico, mais o acúmulo de gestos mímicos, de expressão, de você validar um pensamento com a formação das fugas de expressão. Então eu vou trabalhar um pouquinho essas regiões para justamente a gente fazer o movimento contrário e com isso tentar minimizar essas linhas de expressão. E aí, vamos trabalhar? Vou começar aplicando o produto e eu vou mudar minha posição na câmera e você vai me acompanhar agora, vai ser bem legal. Bom, pessoal, nós vamos começar agora com a nossa sequência de massagem. É para cá que eu tenho que olhar, muito bom. E para que eu possa começar a aplicar ou executar ou mobilizar meu tecido, não só cutâneo como muscular, eu preciso estar com a minha pele higienizada. Então, previamente ela já foi higienizada e para que eu toque na pele e execute alguns movimentos, eu vou umedecer, eu diria que eu vou lubrificar a minha face. Mas antes de lubrificar a face propriamente dita, o que eu preciso reforçar com relação à questão da postura? Hoje nós estamos num momento onde a nossa cabeça o tempo inteiro olha para baixo. Eu pego o celular e olho para baixo. Eu pego um livro e olho para baixo. O tempo inteiro a minha postura, tanto cervical e de cintura escapular, faz com que o movimento fique ou deixe a minha cabeça sempre voltada para o solo. Isso, ao longo do tempo, vai promover não só um aumento do queixo duplo, eu diria que não uma contração, mas uma diminuição dos espaços musculares entre essa musculatura do pescoço, que é o esternocleidomastoideu, a musculatura do platisma, do digástrico. A gente vai fazer uma postura o tempo inteiro que vai fazer com que essa minha musculatura ela sofra uma retração. Com o gestual, pelo fato de eu estar ao celular uma grande parte do dia, a minha postura com relação ao peitoral, com relação à cintura escapular, ou seja, ombro, trapézio e cervical, faz com que a minha mama também vá para baixo, que faz com que o meu abdômen também se reduza, diminuindo esses espaços musculares locais e faz com que o meu abdômen também aumente. Eu sofro um relaxamento. Há uma hiperextensão da minha musculatura da região das costas que faz com que eu tenha aqui um hiperalongamento. Isso tudo contribui para uma má postura. E se a gente está falando de linhas ao redor dos olhos, aquela musculatura da bochecha, daquela expressão do bulldog, né, daquela musculatura do zigomático que tende a cair, eu ganho lá uma linha importante chamada bigode chinês. Ela é acentuada por essa má postura, por essa modernidade que a gente está vivendo. Então, o tempo inteiro, as crianças elas já nascem fazendo esse movimento, né, com o celular. Nós estamos o tempo inteiro consultando todas as nossas redes virtuais ou uma pesquisa, enfim, e isso faz com que esses grupos musculares todos sofram afrouxamentos, mais envelhecimento da pele propriamente dita. Então daqui para frente agora eu vou mostrar algumas manobras que de repente pode te ajudar a fazer o movimento contrário desse vício que a gente vai adotando no dia a dia, e para isso eu reforço, para você trabalhar, então assim, vocês estão vendo que para falar eu reforço, eu estou contraindo toda a minha região frontal, ou seja, numa expressão de validação daquilo que eu estou falando, ou
se eu estou brava, eu estou validando um ato, um gesto de braveza, contraindo a região da glabela. Numa expressão de tristeza, os depressores do lábio, da região mentoniana, faz com que a minha expressão seja de tristeza, então essa musculatura toda vai para baixo. Então, na realidade, eu vou trabalhar alguns movimentos contrários ao do gesto mímico para que a gente minimize esse ato acentuado de formação de linhas de expressão. Eu estou com um creme untoso, né? Ele tem uma viscosidade importante, ele é à base de esqualeno, ele vai me dar um poder de deslizamento significativo na pele e é o que eu preciso para tocar minha pele nesse momento. Então, olha, eu vou pontuar produto na minha face, ainda eu não estou dispersando, eu estou simplesmente aplicando. E agora eu vou dispersar o produto pela face, pela região centrofacial, sempre do centro para a lateral, porque eu já estou, nesse momento, trabalhando a aplicação de forma correta, sem que eu faça este movimento de circundução, que vai fazer com que eu descole tecido e vai fazer com que eu contraia a musculatura do orbicular dos olhos. Então aqui, como a gente está trabalhando num movimento de acerto e de uma posição correta, obedecendo a forma muscular, a morfologia dessa musculatura, então eu sugiro que primeiro você faça a dispersão do produto do centro da face em direção lateral, e quando eu faço isso, eu estou distendendo todo o tecido, sem descolar o tecido. Então eu estou aplicando o produto. Próximo movimento, você desliza suavemente sobre a região da glabela, sem fazer um movimento acentuado de tal forma que você exacerbe as linhas horizontais da região frontal. Desliza em direção à região frontal e leva aqui para a lateral dos olhos, que é a região temporal. Desliza sobre a região anterior do pescoço e desliza pela lateral do pescoço suavemente. Suavemente. E agora a gente vai começar a trabalhar algumas manobras que é justamente para minimizar as linhas de expressão, aquelas que a gente forma quando a gente sorri, quando a gente mastiga, quando a gente fica preocupado, quando a gente fica bravo. Então vamos começar mostrando agora para você. Eu vou ficar de frente para o espelho para que eu possa também me ver, para ver se realmente eu estou executando de forma correta. Então é importante que quando você executar essas manobras, você as faça de frente para o espelho, porque às vezes você força mais de um lado do que do outro, às vezes você acaba contraindo sem se dar conta que contrai, e a gente não se dá conta porque isso passou a ser um gesto habitual, diário, frequente. Então é importante que a gente tenha esses cuidados. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vocês estão vendo que eu tenho o hábito de elevar a região da região frontal à testa, e com isso eu ganho as linhas de expressão horizontal. Então, obviamente, eu não posso massagear nesse sentido, porque senão eu vou acentuar cada vez mais essas linhas horizontais que eu já as faço frequentemente. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar relaxar essa musculatura. Tentar relaxar essa musculatura. Ao mesmo tempo que eu tento fazer um movimento contrário ao da linha de expressão, eu também estou tentando relaxar essa região da glabela do centro da sobrancelha, que eu costumo também e frequentemente contrair. Então você está vendo tanto movimento pela lateral, como você também está vendo movimento de frente. De tal forma que ao mesmo tempo eu posso contrair meu abdômen, então eu estou trabalhando de uma forma isométrica o meu abdômen, estou acertando a minha postura da cintura escapular, ou seja, ombros, trapézio, cervical, e executo o movimento. Você pode colocar uma musiquinha de fundo, calma. É um momento que você vai fazer na frente do espelho, lá no seu banheiro, sem que ninguém bata a sua porta, cachorro não fica pulando do teu lado, marido não fica batendo na porta para entrar no banheiro. Estou aqui brincando, mas o que eu quero dizer é que você tem que executar o movimento num momento de tranquilidade.
Esse é o primeiro movimento para tentar relaxar essa musculatura frontal que tende a se contrair no sentido do couro cabeludo e que deixa você, que é onde os médicos fazem a aplicação normalmente da toxina botulínica para que a gente evite esse excesso de movimentação. Vamos supor que agora eu quero trabalhar pontualmente sobre a região da glabela, que é aquela região cuja região me deixa contraída, brava, e que parece que eu estou sempre nervosa, brava, é uma expressão dura. E aí o que você tem que fazer? Você apoia a mão no comecinho das sobrancelhas, endireite o seu corpo e alongue 1, 2, 3, 4. E aí você repete em torno de 5 a 8 tempos nesse movimento somente sobre essa região da glabela. Então fizemos um da região frontal, um da região da glabela. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho o orbicular dos olhos. É bem pequenininha essa sequência que eu estou te dando, que é de repente para que você possa realmente ter tempo de executar lá na sua casa, tá bom? O próximo movimento, sempre as pessoas, os clientes me perguntam, mas para onde eu aplico e de que forma eu aplico o produto na região dos olhos? Eu aplico de fora para dentro, de dentro para fora, como é que é isso? Depois, Beto, vamos colocar uma imagem da musculatura junto com esse movimento na hora do vídeo, para que você veja que nós temos uma órbita, ele é um orbicular. Tanto faz você executar o movimento de fora para dentro, como de dentro para fora. O que é importante fazer é que ao executar o movimento, você não contraia, você não empapuce, você não traga essa região do orbicular para a parte interna, de tal forma que você comece a fazer aqui, olha, uma contração e forma um acumulado de tecido, e esse acumulado nada mais é do que um descolamento de tecido. E com isso, ao invés de eu melhorar o quadro, eu estou descolando mais ainda o tecido. Então, o que eu sugiro... Venha com a mão por trás da cabeça, olha aqui, mão por trás da cabeça, já aproveita, faz o exercício de alongamento para a lateral da cintura, faça esse movimento segurando na lateral da região temporal e executa esse movimento de contorno. Só lembrando que esses são movimentos de execução, ninguém vai ficar passando creme colocando a mão de lado, obviamente que não, mas você vai tocar suavemente essa pele quando você quiser aplicar um produto. Então, mão na lateral, eu vou puxar um pouquinho o tecido, muito suavemente, e executo repetições de 5 a 8 manobras, como se eu estivesse dedilhando. Se você não tiver condições de dedilhar dessa forma a região do orbicular, você pode trabalhar com o dedo médio, exatamente o movimento contrário ao da linha de expressão. Esse é um movimento. O próximo movimento, executando do mesmo lado, eu faço um movimento em V e executo esta manobra. Também tentando abrir as linhas de expressão. O que você vai observar é que como a mão está escorregando por conta do creme, talvez você tenha que fazer uma execução ou executar um pouquinho mais de pressão sobre a região para que você possa executar o movimento sem que a mão escorregue. Mas o importante é que a gente trabalhe o movimento contrário. Essa manobra é super importante para que eu possa abrir essa linha que normalmente se forma neste movimento, que é quando eu sorrio, e a gente sabe que quanto mais movimentos de felicidade a gente promove no rosto, mais grupos musculares você trabalha. Mas na realidade, quando você trabalha todos esses grupos musculares, por exemplo, quando você sorri, ok, eu estou fortalecendo as minhas maçãs do rosto, perfeito, mas eu estou contraindo o orbicular dos olhos. Conclusão, eu fortaleço a bochecha e encurto a pálpebra. Eu melhoro as linhas nasogeniana quando eu sorrio, mas eu pioro as linhas da pálpebra quando eu sorrio. Então, o ideal seria a gente fazer a compensação. Você que faz ginástica sabe exatamente disso. Quando, por exemplo, você trabalha o bíceps, depois você tem que trabalhar o movimento contrário do tríceps. Enquanto um movimento você fortalece o bíceps, o tríceps relaxa. Quando você trabalha o tríceps, o bíceps relaxa. A mesma coisa na face. Só que aqui no rosto a gente tem um músculo inserido em outro que dificulta você trabalhar sobre grupos musculares separadamente. Então, quando você trabalha a musculatura da bochecha,
é inevitável com que a musculatura do orbicular também não se contrai. Então, o ideal seria que nessa execução, eu já estou falando um pouquinho até de ginástica facial, que se você sorrir, no movimento seguinte você faz a compensação. Porque aí você está alongando a musculatura, não só do zigomático das maçãs do rosto, como você também está fazendo a compensação do movimento do orbicular, que acaba de sofrer uma contração. Então aí você alonga para compensar. Isso são dicas do dia a dia que eu tô dando, que são importantes para que você saiba como executar. Então, eu não sei se eu estou sendo muito longa, talvez a gente vai fazer em 2 partes esse vídeo. Então, eu já dei uma dica da região frontal, já dei uma dica da glabela e acabei de dar uma dica do orbicular dos olhos. Então, agora aguarde a segunda parte, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, que logo logo a gente vai fazer mais movimentos, que vai ser a nossa segunda parte da automassagem, misturado um pouquinho com a ginástica facial. Te aguardo, um beijo, Estética com Fátima. Tchau!